Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi, esse é o nosso canal. Bom, primeiramente, eu quero mandar um recado pra torcida. A torcida não tem que ir na linha e no papo desse pessoal das rádios, desse pessoal como o Fabiano Balasso, como um outro pessoal que adora a Rádio Gaúcha, que adora passar um paninho pro Mano Menezes. Eu acho curioso, né? Quando o técnico era o argentino traidor, que eu não gosto dele, mas quando era ele, quando era o Medina e o Miguel Ángel Ramírez, por distintas circunstâncias que não deram tão certo, se vivia batendo neles por cagadas que eles fizeram, menores do que o Mano fez. Porque o Mano recebeu um time muito melhor, que tinha o nosso querido Abelão, que tinha o Odair Hellmann, que tinha o argentino traidor e que tinha o Miguel Ángel Ramírez e o Medina. Muito melhor. E o que o Mano nos fez? Nos fez passar vergonha contra um time horroroso do Peru. E porque vamos parar com esse blá 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 do caralho. A obrigação é do time grande e do time brasileiro. Ele tem obrigações. Aí depois, quando tu enfrenta os brasileiros onde a força é maior, aí tu pode se dar qualquer resultado. Principalmente quando tu pega times da mesma grandeza. Por mais que os jogadores do Flamengo sejam super estrelas, muito bons, mas tem como enfrentar se tu fizer uma boa planificação de jogo e ser inteligente dentro do jogo. E o que eu tenho que falar também é que o Mano Menezes, ele fez o planejamento de merda dele, nos fez perder vários pontos dentro do Brasileirão, porque muitas vezes a gente ia com o time descaracterizado e não se tem que pegar leve com o Mano Menezes, tem que bater muito porque ele se mostrou bem fraquinho. Nas leituras de jogo, tomando um nó tático do técnico do Melgar, tomando um nó tático do Vojvoda, que é muito bom técnico, mas ele tava com um a menos. Cara, é o técnico, é a cabeça do que. E se não funciona, a culpa é do técnico. E o técnico tem que ser colocado na parede. Aí, óbvio que o técnico, a priori, por início, não tem que ser destruído, mas aí tu tem que enxergar coisas, ter perspectivas. E se as perspectivas não vêm e a gente toma pau de times horríveis e o técnico se perde na leitura de jogo, se perde no que ele tem que fazer para modificar o panorama da partida e ele continua vendo o time adversário conseguir se sobressair ao nosso, aí, por favor, é muito que o Mano faz. Só que o Mano tem uma passação incrível de pano. Essa mídia gaúcha é uma porcaria. São corporativistas, são preconceituosos contra quem não é do país. E eu tô vendo isso, claramente. Se o Abel Ferreira não tiver... Eu imagino o Abel Ferreira aqui no Inter, o que esses dinossauros aqui da imprensa gaúcha iam ficar falando um monte de bosta. Eu imagino. Grande técnico, Abel Ferreira, aí eles sempre tentam desqualificar o estrangeiro, sempre. Aí fica babando pelo Mano. O que o Mano fez? O Mano também passou por vergonhas tão horríveis quanto o Medina, quanto o Ramírez. Não me adianta, eu quero algo com consistência, que tenha que ao longo de jogos demonstre um algo a mais. E que os jogadores cresçam na mão do treinador. Porque se eu não consigo enxergar isso, eu tenho que dar pau no treinador, porque o treinador é um incompetente. O treinador ganha muito dinheiro para poder pensar bem o jogo, estudar todos os fatores, todas as qualidades do adversário para poder anular. E poder ter repertório, distintas características de jogadores, vão pressionar no primeiro tempo com jogadores rápidos, que vão fazer com que o time adversário não consiga sair de lá de trás, porque vai ficar sufocado, porque vai ter uma pressão que vai ser sufocante, mais ou menos isso. Eu preciso ter consistência no que eu enxergo.
Depois eu posso trocar um pouco a maneira de jogo ali, colocando um Alan Patrick. Eu até gostaria de ver o Lucas Ramos, mas colocando algum condutor, alguém mais inteligente que consiga encontrar com bons passes algum espaço, algum passe quebra-linhas que jogadores com boa técnica e qualidade como o Alan Patrick poderiam conseguir, apesar dele não te render fisicamente. Sei lá, tem que ter alternativas. E cabe ao técnico encontrar elas. Imagina se fosse qualquer estrangeiro que tivesse os fiascos do Mano Menezes, o que o seu Meneghetti, o que o pessoal da Band, o que o pessoal da Gaúcha estaria falando, o que o Baldaço estaria falando. Não quero bater neles, mas é a incoerência e a hipocrisia de que se é um técnico gaúcho, se é brasileiro, tudo bem, a gente passa um paninho e tá tranquilo. Mas vai pro inferno que tá tranquilo. Porque isso aí tu dá de presente prestígio. O teu prestígio, a tua marca. Lá fora vão te ver de uma forma menor do que tu é. Porque ao mesmo tempo que tu ganha prestígio, por exemplo, como o Palmeiras, que demorou um tempo para poder reerguer uma taça de Libertadores, que não, desde 99 e foi conseguir só em 2019, a gente vê como o Palmeiras hoje, toda a mídia internacional das Américas enxerga o Palmeiras como um senhor time, com a marca cresce lá em cima. E aí a gente faz fiascos aqui com o seu burro Menezes, aí a gente vai lá embaixo. Não sei onde a gente vai estar, isso também vai depender muito da análise, mas a priori eu gostaria que ele saísse, porque o Internacional tem capacidade de estar muito, ele poderia estar muito mais em cima. Mas se o técnico tem que ser vibrante, o técnico tem que treinar, tem que ter jogadas ensaiadas, o técnico tem que aprimorar os fundamentos com os jogadores, nem que os jogadores têm que bater 357 bilhões de vezes no gol, pênalti, falta. Parece que às vezes não treina, não um time trabalhado, por exemplo, como é o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Aí muitos vão me dizer, ai, mas o Palmeiras é bilionário, contrata estrelas. Mentira! Eu vou citar... na final da Libertadores de 2019, o Palmeiras foi campeão com um gol de um jogador que tinha vindo da segunda divisão, que era do Juventude, o Breno Lopes. O Palmeiras foi campeão com o jogador decisivo sendo Daverson, um jogador que era questionado, que ninguém queria mais. Pra te ver como o Abel Ferreira conseguiu reerguer esse time, porque na época do Vanderlei Luxemburgo, ninguém dava nada pelo Palmeiras, que era muito estável. O Palmeiras até ganhava título brasileiro, ganhava aqui ou colar, mas o Internacional não ganhava. E sempre era marcado isso. E eu não consigo conceber e aceitar essa passação de pano e como aliviam a barra do Mano Menezes só porque ele é brasileiro. E se fazer merda, tem que bater, tem que sentar a porrada. Nada mais justo. Criticar, aí eles sempre fazem essa distinção, né? Esse pessoal aqui da mídia gaúcha vive no atraso. O Internacional tem que virar SAF, além do mais. A gente tem que ter por trás alguém com bastante dinheiro para dar um upgrade maior, porque isso ajuda muito. É só tu ver o caso do Palmeiras com a Crefisa, ajudou bastante. Embora eles tiveram um outro presidente muito bom, que era banqueiro, que também ajudou demais o clube dele. Então a gente tem que ter um parceiro forte e a gente não pode aceitar que passem paninho. O Inter é muito grande para estar nessa situação. O Inter tem que estar lá em cima sempre. E outra coisa também, o Mano Menezes sempre colocando aquela palhaçada que ele falou: o Inter não é candidato a ser campeão, não pode ser campeão. Essa palhaçada, velho, tem que calar a boca dele, trabalhar, estudar bastante os adversários, fazer que o time esteja mais trabalhado, desde da sua jogadas ensaiadas mais bem elaboradas, aproveitar faltas de lado, escanteio, aproveitar as faltas, cobrança de pênalti, que
que foi aquela vergonha? Parece que nem treinavam. Uma vergonha, ridículo. O Pedro Henrique foi lá e mostrou como se bate pênalti. O jogador tem que ser frio. Aí parece que não treinam. Treina 1 milhão de vezes. Outra coisa também é nosso goleiro, né? Eu queria muito ir atrás do goleiro do Boca Juniors, Agustin Rossi, que acaba o contrato dele. Ele tá. Dá pra fazer um pré-contrato. O Boca não vai ficar com ele. E o Agustin Rossi é um monstro pegando pênalti. Porque em muitas competições a gente pode ir pros pênaltis. E os pênaltis é algo. Tu ter um goleiro pega pênalti, algo que já é meio caminho andado pra te poder te classificar. E o Rossi é um monstro pegando pênalti. Fora que ele também é muito bom no tempo normal, onde ele sempre garante vários jogos lá pro Boca Juniors, que é horrível. Ele sempre garante vários 0-0, ou ele sempre consegue. Em muitos jogos ele consegue garantir o arco em 0. Isso é importante para qualquer time de futebol. Tu tem um goleiro seguro que te garanta o teu arco em 0, já é um meio caminho andado. Então eu quero ver mais. Eu não fico passando pano pro Mano Menezes. Ele anda fazendo muita merda. Ele anda deixando muito a desejar na sua análise do que fazer no desarrojar dos jogos. Demorando muito para trocar, não orientando direito, né? Porque um técnico, quando ele vê que no jogo a gente cometeu várias cagadas, ele vai lá e vai revisar, vai reorientar, vai dizer que o jogador age de distinta maneira. Eu não responsabilizo os jogadores, eu sempre responsabilizo o técnico, porque o técnico é a cabeça de tudo que acontece. Tudo que acontecer e ser desenvolvido dentro do jogo é o que o técnico programou durante a semana, durante os treinos. Então, é mais ou menos